Jesus passasse por aqui agora, Ele está através do Espírito Santo de Deus, e talvez Ele já esteja falando com você, né? Já está falando com certeza. Mas se Ele falasse algo específico para você nessa noite, perguntando assim: o que você quer que eu te faça? Imaginou? Jesus aqui perguntando para você: o que você quer que eu te faça hoje? Talvez venham algumas coisas na tua mente, né? Ah, eu preciso de um emprego, eu preciso de saúde, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso de mais amizades, eu preciso de prestígio, eu preciso de um nome, eu preciso de dinheiro. Eu não sei o que você falaria. Mas eu hoje vim à noite aqui dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, como a gente já cantou, né? Creio que Tu és a cura, e Ele é a cura nessa noite. Amém? E nós vamos então ver um texto bíblico hoje, iniciando então essas 7 semanas, né, de Restaurando a Visão, onde Jesus faz essa pergunta para alguém, né? Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? E alguém que era muito claro que a pessoa precisava. Às vezes parece que é claro, né? Às vezes a gente olha para alguém e a gente diz: ah, fulano precisa disso, fulano precisa de um avivamento, outro precisa não sei do que, outro precisa daquilo. Mas só eu e você e o Espírito Santo de Deus sabemos exatamente o que nós precisamos nessa noite. E como a gente vai estar iniciando uma jornada aí de 7 semanas, trabalhando coisas na nossa alma, fazendo uma revisão de vida, né? Fique atento para essa pergunta. Fique atento, porque o Espírito de Deus, eu creio que já está perguntando para você: o que você quer que eu te faça nessa noite? E nós vamos ver agora que talvez tenha coisa, e que o Espírito de Deus vai abrir nosso olho nessa noite para a gente ver que a gente nem sabia que precisava. E de repente nessa noite você vai dizer: nossa, eu preciso disso. Eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Você que está em casa, na internet, também pega a tua Bíblia, teu celular e abre lá que nós vamos, esse é o nosso texto básico dessa noite. Vamos lá então. O cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Olha a pergunta aqui. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vai, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Você pode repetir comigo essa oração? Senhor Deus, eu entrego a minha mente agora, a liderança do Teu Santo Espírito. Leva cativo todo pensamento à obediência do Senhor. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos essa palavra lida, é a Tua palavra e ela não volta vazia, Senhor. Declaramos a nossa total
total dependência do Senhor para entender o que o Senhor quer nos falar, a nossa dependência, Senhor, para realmente deixar que o Teu Espírito flua nesse lugar, Pai. E é nessa dependência do Teu Espírito que nós estamos aqui nessa noite. Declaramos, Senhor, que o Senhor tem toda a liberdade em nosso meio para fluir segundo a vontade do Pai. Em nome de Jesus, como já foi orado aqui, nós repreendemos todos os dardos inflamados do inferno, toda a tentativa de Satanás de roubar essa palavra, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Toda inquietação de mente agora seja cessada no poder do nome de Jesus, para que só o Senhor tenha agora livre acesso à mente, ao espírito e ao coração de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, amado, nós estamos em período, quando o pastor aqui falou no início, né? É um processo de restaurar a vida e muitas vezes o inimigo se levanta contra isso, né? Ele não quer que nós sejamos livres muitas vezes. Então, por isso nós precisamos sempre levar cativo o nosso pensamento. Quando você vem ao culto, quando você chegar aqui, já leva, Deus leva cativo o meu pensamento, não deixa que nada roube aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Porque às vezes a gente se distrai com uma preocupação, com uma pessoa da frente, né? É tão fácil a nossa mente se desligar. Então, mantenha atenta a tua mente agora. Se tiver alguma perturbação, ore a Deus, peça, Senhor, guarde a minha mente, como a gente já orou, né? E o Espírito Santo vai estar falando conosco. Amados, então, nesse texto que nós lemos, né, Jesus estava saindo de Jericó, chegaram a Jericó, e Jericó era aquela cidade que tinha sido destruída lá de Josué, lembra? Depois reconstruíram, enfim. Era uma cidade que tinha sobre si uma maldição, né? A Bíblia lá, quando foi destruída, disseram que quem fosse reconstruir teriam sérios danos. E era essa cidade aqui. E Jesus, então, passando por Jericó. Hoje a nossa Jericó é aqui, né? Ele está passando aqui, ele está em nosso meio. E ele estava passando em Jericó. Então, a Bíblia fala, quem passava em Jericó? Quem estava passando em Jericó? Jesus de Nazaré, Cristo, Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Esse era Jesus Cristo que estava passando em Jericó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão da tribo de Judá. O leão e o cordeiro estavam passando em Jericó. Quem é Jesus para você? Ao iniciarmos essa caminhada de 7 passos, eu queria muito que você pensasse agora quem é Jesus. Talvez você seja visitante, esteja aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Como você aprendeu na sua família a falar sobre Deus? Quais as distorções que talvez você veio para cá pensando que Deus realmente é aquele velhinho de cabelo branco lá no céu, que não tem muito o que fazer, distante. E se essa é essa visão que você tem de Deus, Ele quer hoje, em nome de Jesus, transformar essa visão. Às vezes, por ter passado por tantas coisas na vida, você acha que Jesus não se importa com você. Que Ele não está nem aí para você, que Ele tem muita coisa para fazer. Tem gente que fala assim, eu não fico pedindo tudo para Deus, porque afinal de contas Ele já tem tantos pedidos. Oh, amados, como Jesus ama quando a gente apresenta as mínimas coisas para Ele, porque isso é sinal de um filho dependente de Deus, que para as mínimas coisas pede a direção e pede a bênção dEle. Quem é Jesus? Essa é a primeira pergunta, amados, que nós precisamos fazer. Quem é Deus para mim? Ele realmente é o Rei dos Reis, como foi falado aqui no testemunho? Ele realmente ocupa o trono na minha vida? Não temos como iniciar uma caminhada de restauração se não tivermos claro quem é Jesus na minha vida. Ele não é só um amigo, Ele é um amigo também. Mas Ele tem que ser Salvador e Senhor da minha vida. Ele tem que ocupar o trono todo. Dentro de nós tem um trono que é só dele. Só Ele pode se assentar nesse trono. Então eu quero que você vá pensando nisso.
quem passava era nada menos, nada mais do que o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Era Jesus quem passava por ali. E aonde Jesus passa, as coisas não continuam iguais. Elas são transformadas, porque aonde ele vai, vai a luz, vai o poder, vai a transformação, vai a vida. Quem estava ali naquele caminho? Estava um certo cego, como nós vimos aqui, Bartimeu, filho de Timeu. Ele não tinha nem nome, era o cego Bartimeu, filho de Timeu. Era um cego que pedia esmolas. Era essa pessoa que estava ali. Ele estava ali no caminho, ele devia estar acostumado a ouvir caravanas e caravanas passando por ali, e muitas pessoas passando por ali, mas de repente, à beira do caminho, ele ouve um som diferente. Ele ouve um burburinho diferente. A gente sabe que quem tem uma deficiência visual tem a audição muito aguçada, porque para compensar ele tem uma audição aguçada. A Bíblia diz que ele era cego e ele estava sentado à beira do caminho e era um mendigo. Ele vivia de esmolas à beira do caminho. Alguém que não tinha um nome descrito aqui, alguém que provavelmente não tinha auxílio da família, alguém que não tinha uma casa, alguém que dependia de uma esmola, de uma misericórdia de alguém, que alguém tivesse misericórdia dele. Esse era Bartimeu, o cego de Jericó. Amados, eu não estou vendo ninguém aqui que tem uma deficiência visual. Tem alguém aqui que tem uma deficiência visual, física? Temos 2 pessoas aqui que têm uma deficiência. Mas uma cegueira total? Tem alguém aqui que fisicamente é cego? Não. Só que nós estamos agora, nessa noite, falando de um outro tipo de cegueira. Uma cegueira que começou, sabe aonde? A Bíblia relata essa cegueira iniciando lá em Gênesis 3. Adão e Eva. Ali começa uma cegueira espiritual. Quando ele se enche de autossuficiência, quando ele se enche de independência e resolve desobedecer a Deus, ali começa uma cegueira espiritual. E depois nós vemos toda a Bíblia falando de várias cegueiras espirituais. E na minha vida e na tua vida, como começa uma cegueira? Umas semanas atrás nós falamos sobre tentação, né? Vencendo a tentação, e nós fizemos alusão a isso, a cegueira espiritual. Não é de um dia para o outro que a gente fica cego. Bartimeu, eu não sei se ele foi ficando cego, a Bíblia não relata se ele foi ficando cego no decorrer do tempo, a Bíblia não fala se ele nasceu cego, a Bíblia não fala como. Mas a cegueira espiritual, amados, depois que nós já enxergamos a luz um dia, tem 2 tipos, né? Eu fui cega espiritualmente, até os 15 anos. Completamente cega. E aos 15 anos, Jesus vem e me resgata do império das trevas e me transporta para o reino do Filho da luz, do Filho do amor dele. A partir dali, eu tive momentos em que a minha vida, buscando sempre a Deus, mas momentos que o inimigo queria que eu ficasse cega. Então, se você, como nós ouvimos o testemunho aqui do irmão, né, do irmão Célio, que, poxa, ele já tinha a luz, e ele foi se afastando. É assim que a cegueira vai acontecendo. A Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. E depois ela fala, não apagueis o Espírito Santo. Primeiro eu entristeço o Espírito Santo com os meus pecados, com tantas coisas que desagradam o coração do Pai. E depois eu vou apagando o Espírito Santo. Ao apagar o Espírito Santo, começam escamas nos meus olhos. E essa cegueira, o mundo jaz nessa cegueira. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, para que não venham ao Evangelho. Então, quem cega? O Deus dessa era. Só que a partir do momento que eu vou me afastando da luz que é Jesus, eu vou me deparando cada vez mais com o Deus dessa era, com o Deus desse século. É de um dia para o outro
Não, é um processo, assim como a santificação é um processo, e eu falo assim, que desviar-se de Deus é um processo também. O mesmo caminho de ida, de eu me desviar de Deus, é o mesmo caminho que eu tenho que fazer de volta. O filho pródigo, né, quando se desviou de Deus, ele teve que fazer o caminho de volta. Também é um processo. Processo de santificação, processo de cegueira espiritual. E são muitas coisas que vão cegando os nossos olhos espirituais. Quantas coisas vão nos cegando, né? Se a gente for ver, esse mundo é um bando de cegos caminhando, tentando apalpar alguma coisa, tentando encontrar uma razão para viver, tentando encontrar um sentido para viver. Quando o único que nos dá sentido para viver é Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Somente Ele nos dá sentido de viver. Então, se nós formos ver quantos cegos espirituais tem, e como nós falamos, não tem ninguém cego fisicamente aqui. Mas talvez você esteja cego em alguma área da sua vida. Às vezes não é no geral. Esses dias eu descobri uma área da minha vida que eu disse, oxa Deus, isso aqui está precisando de uma luz do Senhor. Eu estou precisando arrumar, transformar alguns conceitos, algumas ideias. Na nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, a primeira coisa, a gente abre a porta, Ele entra. Só que dentro da nossa casa existem vários cômodos. Tem a sala, tem a cozinha, tem o quarto. Esse é o processo de restaurando a visão. Ele vai entrar nessas 7 semanas em áreas da sua vida, em quartos da sua vida. E talvez tenha algum quarto, algum cômodo da casa fechado a 7 chaves, trancado. Deus, eu entrego tudo para o Senhor. Eu entrego a minha família, os meus filhos, eu entrego o meu trabalho. Ah, Deus, mas essa área aqui não. Essa área dói. Essa área foi muito machucada. Essa área eu me sinto tão inferior. Essa área eu não consigo me livrar. Nessa área tem uma bola de ferro no meu pé que eu não consigo caminhar. Eu tenho medo, Deus, que o Senhor entre aqui. Medo do que o Senhor vai fazer se o Senhor entrar nessa área da minha vida. Essas são as escamas que Jesus, nessas 7 passos, nessas 7 semanas, vai estar tirando da nossa vida. Amém? É isso que Ele quer, trazer luz para cada área da nossa vida. Em João 1:4, 5 e 9 fala que Jesus é a luz que veio ao mundo. As trevas tentaram derrotá-lo, mas não conseguiram. Aleluia! A luz do mundo venceu as trevas. Essa luz que quer entrar na nossa vida, é essa luz que quer nos transformar nesse processo de restaurar a visão. E interessante, lá em Apocalipse, na igreja, quando a carta que vai para Laodiceia, né, escrita para Laodiceia, a palavra vai falando, olha, você não é frio nem quente, você é morno, por isso estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque você é morno. Jesus não gosta de meia boca, Jesus não gosta de meio trono, Ele só se assenta no trono todo. E quando estamos mornos, nós estamos com um pé lá e outro pé cá. E Ele quer que a gente pule com os 2 pés para o reino do Filho do amor dEle. E Ele vai descrevendo ali, Ele fala assim, olha, você pensou que você é rico, que você é abastado, que você é o tal. Quantas vezes a gente já pensou isso? Ah, eu vou dar conta disso sozinho, eu vou me virar, eu vou tocar minha vida. E daí Ele segue, olha, mas você não sabe que você é pobre, cego e nu. É assim que Deus me vê, fora da graça, pobre, cega e nu. E Ele fala, olha, eu te aconselho que você compre roupa para vestir tua nudez, que você compre colírio para os teus olhos. Jesus é o nosso colírio, aleluia. E esse cego, então, a vida inteira, fisicamente, ele era um cego.
Mas sabe o que é interessante? Que quando a multidão falou que era Jesus Nazareno que estava passando por ali, Jesus de Nazaré, é interessante que vocês viram como que ele grita, a Bíblia diz que ele clama. Quem quer muito uma coisa não fala assim, ai, por favor, você pode me ajudar? Quando você está em desespero, como é que você ora? Ai, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, não é assim? E a Bíblia diz que Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, ele está se referindo ao Messias, escrito no Antigo Testamento, em Isaías, quando se refere ao Messias como filho de Davi, como a continuação que viria da linhagem de Davi, o Messias. Eu não sei como, mas ele sabia que Jesus era o filho de Davi, aquele que podia trazer salvação para ele. Aí vem aquela pergunta, né? Como que você vê Deus? Realmente Ele é o teu Salvador? Ele é o Messias? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele é o Todo-Poderoso? Ele é o Rei dos Reis? Então a Bíblia diz que, como nós lemos ali, que a multidão tentava impedir. Cala a boca, né? Quase falavam assim, fica quieto, você está incomodando o mestre. Jesus passando, imagine aquela cena, uma multidão, Jesus passando e alguém gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele não era mudo. Ele usou as armas que ele tinha. Qual era a arma que ele tinha? A voz. E ele gritou. Esse grito de quem realmente sabe o que quer. Esse grito de quem quer muito uma coisa. Já viu uma mãe com filho desviado? Talvez você tenha algum filho desviado, ou que você veja que o filho está indo por um caminho. Como uma mãe clama por um filho? As mães que estão aqui, como que vocês clamam por um filho que você vê que ele está indo por um caminho torto? Vocês dizem, Senhor, abençoa o meu filho. É assim? Você jejua, você clama, você faz vigília, você chora, você se descabela se for preciso, mas você clama. Clamar é gritar, é pedir. Foi isso que o cego fez. Amados, mas para cada clamor nosso, tem uma multidão querendo nos calar. Qual é o clamor teu? Qual é aquele clamor, aquela necessidade maior? Até por um avivamento. Talvez você esteja clamando por um avivamento. Acredite, tem uma multidão querendo calar a tua voz. Senhor, eu vou nessas 7 quintas-feiras do Restaurando a Visão e eu vou clamar por uma vida plena, uma vida cheia. Vai ter uma multidão querendo te calar. Que multidão é essa, Esther? Aqui na nossa mente. Desânimo, incredulidade, setas que o inimigo começa a jogar na nossa mente. Essa é a multidão que nós temos que enfrentar. Nós não temos que enfrentar, às vezes até pessoas, dependendo da batalha. Coisas do passado, coisas que nós vamos ver aqui a cada quinta-feira, que às vezes é uma multidão querendo nos calar. Qual é a tua multidão? Do cego era multidão física mesmo, eram pessoas querendo calar aquele cego. Não atrapalhe, o mestre tem coisa mais importante do que você, o mendigo, à beira do caminho. Talvez você se sinta assim às vezes, um mendigo à beira do caminho. Mas o que aconteceu com Bartimeu? Depois de clamar tanto, o que aconteceu com esse cego à beira do caminho? Jesus para. A multidão está seguindo, todo mundo ali. Jesus para. E ele diz, chamem-no. Chamem esse cego que grita tanto. Esse cego que chegou ao meu ouvido o clamor dele. Que chegou a súplica dele ao meu ouvido, que o meu coração se encheu de compaixão por esse clamor, desesperado. Chamem. E a gente vê, eu lembrei agora de dois episódios que Jesus para a multidão e fala especificamente com alguém que não gritou em voz alta, mas aqui dentro clamava, a mulher do fluxo de sangue, lembra? Jesus na multidão, de repente ele para tudo e ele diz, alguém me tocou. Como assim, Senhor? Alguém te tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Na hora que ela tocou em Jesus, o fluxo de sangue dela imediatamente cessou.
Ela não clamou com voz alta, mas imagino que dentro dela, como a Bíblia diz, ela enfrentou uma multidão. Ela não podia se chegar impura como era, sangrando. Ela não podia se chegar a ninguém na sociedade. Ela enfrentou uma multidão. Ela ousou e disse: eu vou tentar. Zaqueu, né, visto como aquele pecador, uma multidão, ele não deu conta de, ele era pequeno, não conseguia enxergar Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore. Ele não precisou gritar, mas Jesus conhecia o coração de Zaqueu. E disse: ah, Zaqueu, eu estou te vendo aí, desce, porque hoje eu vou jantar na tua casa. É esse clamor que Deus nessa noite quer encontrar no meu coração, quer encontrar no seu coração. Essa é a fé, quando a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse clamor, é esse coração contrito, é esse coração arrependido, que realmente está clamando por uma libertação em alguma área. Então Jesus fala: chamem-no. Manda esse homem que está gritando vir aqui. E o interessante, amados, como nós lemos, o que ele fala? A mesma multidão que mandou ele calar a boca, né? A mesma multidão que queria calar Bartimeu, é a mesma multidão que algumas pessoas que vão lá e dizem assim: olha, o mestre está te chamando. Porque quando Deus manda, não adianta, né? Até o opositor tem que se render. O mestre está te chamando. E sabe o que é lindo? Que a Bíblia diz ali, como nós lemos, que ele deu um salto. Bartimeu teve atitudes. O que fez Bartimeu? Então, primeiro ele clamou. Ele enfrentou a dificuldade da multidão. E ele deu um salto, mas antes de um salto, é interessante que a Bíblia fala ali que ele, lançando sua capa para o lado. Aquela capa dizia que ele era mendigo. Aquela capa o protegia do calor do dia e do frio da noite. Aquela capa talvez o mantivesse naquela posição de vítima. Aquela capa dizia que Bartimeu era um ninguém. Aquela capa prendia Bartimeu àquela situação. Simbolizava. Qual é a capa que você tem que lançar fora nessa noite? Do orgulho? Da autossuficiência? Do medo? Do coitadinho, da vitimização? Não sei qual é a capa, mas para ir até Jesus nós precisamos abandonar algumas coisas. O abandonar a capa significa eu renuncio tudo que eu deixo para trás, como nós ouvimos aqui nessa noite tão lindamente, o irmão que deu o testemunho falando, eu entrego os meus títulos, eu lanço a minha capa, eu largo tudo isso, mas eu quero a tua presença. Às vezes a nossa capa é até a nossa religiosidade. E nós vamos ver nessas 7 semanas quais são as capas que nós temos que lançar. Mas hoje você começa dizendo: eu vou lançar a minha capa, custe o que custar. Nem que sejam os meus títulos, nem que seja toda a minha reputação. Eu quero lançar isso que me prende nessa situação de pedir esmola, nessa situação de miserabilidade, nessa situação de estar cego espiritualmente. Eu lanço a minha capa. E a Bíblia diz que então ele, lançando a capa, ele deu um salto. Me dá até a impressão assim que ele ficou mais leve, né? Lançou a capa. Imagina um cego dando um salto. Já pensou nisso? Como que um cego dá um salto? Eu não sei. Mas sei que a alegria do coração dele devia ser tão grande, porque ele foi ouvido. Porque talvez a vida inteira dele como cego, ninguém não dava a mínima para ele. De repente, Jesus, o filho de Davi, Jesus o Messias, para tudo. E diz para chamá-lo à presença dele. E a Bíblia diz que ele deu um salto. E ele se dirigiu até Jesus. E quando ele se dirige até Jesus, vem essa pergunta: que queres que eu te faça? Amados, não era notório que era cegueira? Não era notório? Ele era cego. O que será que ele queria de Jesus? Mas talvez não. Talvez ele pudesse pedir outras coisas para Jesus. Podia pedir uma casa própria, podia pedir um emprego, podia pedir outras coisas. Mas ele queria ver com toda a força da alma dele. Ele queria ver.
Então Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele fala: Senhor, eu quero ver. E Jesus então falou: vai, a tua fé te curou. Tem um dos evangelhos que fala: a tua fé te salvou. E sabe por que a gente pode acreditar que ele foi salvo? Porque termina aqui dizendo que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Tem um outro evangelho que fala: seguiu glorificando a Deus pelo caminho. A consequência de alguém que é livre da sua cegueira é seguir a Jesus. E nessas 7 quintas-feiras, nós vamos ver isso. Eu vou me desfazendo das minhas capas, talvez não seja uma só, sejam várias. A cada quinta-feira você vai se desfazer de uma capa. E o resultado é: eu quero seguir Jesus. Porque eu descobri que Ele é a luz do mundo. Agora imagina comigo, amado, a alegria desse cego abrir os olhos. E qual foi a primeira pessoa que ele viu? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Que alegria! Eu fico imaginando quando eu chegar no céu, a primeira coisa é poder olhar o rosto de Jesus. Que vontade, que delícia que vai ser poder ver o meu mestre. Imagina esse cego por tantos anos clamando e precisando de uma cura. A hora que ele abre os olhos, ele vê o Messias, o Jesus, filho de Davi. E ele seguiu o caminho. Lá em Colossenses 1,13 fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você já foi tirado do império das trevas? Como que ele faz isso? Através de uma nova vida, através de um encontro com Jesus. Que talvez você até hoje nunca entregou a sua vida totalmente para Jesus. Talvez você nunca disse: Jesus, eu tenho andado em trevas e a partir de hoje eu quero essa luz do mundo na minha vida. Talvez esse é o primeiro passo. Eu quero ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E talvez nessa noite você percebeu que na sua vida tem alguma área de cegueira espiritual. E como nós falamos aqui, nós estamos nessas 7 semanas para tirar logo tudo que é capa. E você vai ser desafiado agora a lançar fora alguma capa da tua vida. Você vai ver, em cada semana você vai ver uma área da sua vida. Mas hoje a pergunta é: o que você quer que o Senhor faça por você? Vamos nos colocar em pé. Vou pedir para o pastor Edmilson vir estar orando, vir estar convidando o pessoal aqui para ver realmente, amados. A pergunta é: o que você quer que Deus faça nessas 7 semanas da tua vida? Ele está perguntando: o que você quer que eu te faça? Qual a cegueira que precisa ser tirada? Talvez até uma cegueira emocional. Mas o príncipe das luzes está entre nós, amém? A luz do mundo está entre nós. As trevas não derrotaram essa luz. E você não vai ser derrotado pela cegueira, em nome de Jesus. Amém. Fecha seus olhos. Onde você está? O que você quer que eu faça? Essa é a pergunta que está ecoando no teu coração. De repente você está aqui nessa noite, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Aquele cego é muito impressionante, porque a decisão dele de entregar a vida, de deixar Deus restaurar a visão dele, não somente física, mas a visão espiritual, foi só o começo de uma nova história. Quando ele sai pelo caminho atrás de Jesus, eu não tenho dúvida que alguém que estava paralisado e aprisionado, quando a visão é restaurada, ele se torna livre. E ele chegou a lugares e presenciou lugares que ele não chegaria se estivesse preso. De repente você está aqui nessa noite, você está preso espiritualmente. E Deus está dizendo: entregue a sua vida a mim. Porque esse é o primeiro passo para que você experimente a restauração da visão plena. Então, se você está aqui nessa noite, você nunca entregou sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo:
quero. Deus, restaura a minha visão. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Entrego o meu coração diante do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Deus está falando contigo? Levante uma das suas mãos onde você está. Se Deus está falando contigo, eu queria que você fizesse um sinal aí. Tem alguém aqui que está entregando a vida nessa noite ao Senhor? Tem alguém que precisa entregar hoje sua vida ao Senhor? Restaurar a visão espiritual. Levante uma das suas mãos. Amém. Deus amado, nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos sim sair daqui hoje, Deus, totalmente entregues, com o coração sensível e contrito diante do Senhor. Deus, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que, como aquele cego que teve a sua visão restaurada, nessa noite, se tem alguém aqui, Senhor, que está preso, está cego espiritualmente, que possa haver o despertamento nessa noite, e que esse seja só o início de uma caminhada de restauração, uma caminhada de um novo tempo. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós. Nós não abrimos mão de viver tudo que o Senhor planejou. Não nos permita nos auto-sabotar daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Mostra a Deus aquilo que possa estar prendendo e aprisionando, ou impedindo. Nós que temos impedido, às vezes, muitas vezes, o Senhor de agir e fazer em nós o que está no seu coração. Abençoa, Deus, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.